bem-vindos a essa segunda parte do nosso módulo 1 e hoje a gente vai falar sobre móveis soltos, né? Então a gente vai falar um pouco sobre sofás, poltronas, mesa de jantar, bufês, mesas de centro, camas. A gente vai passar por todos esses itens e eu vou dar dicas, né, essenciais para vocês saberem como dispor esses mobiliários nos ambientes, o que mais importa em relação ao seu entorno, como decorar algumas peças dessas, e também vou falar sobre tendências, estilos. Lembra-se quando a gente começou a falar sobre questão de você saber entender qual é o seu estilo? Então aqui a gente vai fazer todo esse módulo mostrando imagens, alguns projetos meus, outros projetos de outros grandes arquitetos aí, e a gente vai referenciando cada imagem, mostrando alguns detalhes, porque às vezes o que acontece? Passa o dia a dia e você acaba não entendendo o que você mais gosta, porque você não presta atenção em alguns detalhes. Então, depois desse módulo, eu vou treinar o seu olho, né? Você basicamente vai ter um olho mais treinado para quando você for numa loja de móveis soltos, uma loja que você vai ver algumas camas, uma loja que você vai ver um aparador, você já vai ter esse olho treinado e você vai saber o que é o que e o que lhe agrada mais, ok? Então a gente vai começar com sofás, né? Então aqui eu tenho vários estilos de sofá, desde o clássico, contemporâneo, aí a gente vai passar por contrastes, aí a gente vai para o estilo chamado escandinavo, que também é bem abrangente, minimalista, sofás em ambientes claros, sofás em ambientes escuros, sofás em ambientes grandes e algumas tendências, ok? Então vamos falar sobre, primeiramente, os clássicos, tá? Sempre que você vai procurar sobre clássicos, o primeiro sofá que vai aparecer é o Chesterfield, que é esse aqui, é esse estilo aqui, por exemplo, ok? Que é aquele sofazinho que ele tem aqui, a lateral curvinha, ele é todo no botonê, quando tem botões se chama botonê. Normalmente ele é no couro, mas tem tecidos e ele tem essas taxinhas, alguns tem, outros não, mas a maioria tem. O pezinho é redondo lá embaixo, de madeira. Esse é o modelo Chesterfield, é um modelo bem clássico. Normalmente ele é colocado em escritórios de advocacia usam bastante locais mais formais, tá? É um móvel solto bem clássico mesmo, assim, né? Um estilo bem fácil de encontrar, né? Esse aqui, ele já é um estilo que ele faz um mix do clássico com o contemporâneo, por quê? Porque ele tem uma base bem reta, aqui é um chaise, você pode encontrar ele com ou sem chaise, mas ele tem as curvaturas do sofá clássico, né? E o tecido também, normalmente o veludo, né, que no caso é um veludo verde, remete ao clássico, mas o pé é bem contemporâneo, certo? Então assim, esse aqui seria um mix. Aí a gente tem uma outra versão do botonê, esse não é um Chesterfield, você vê que não é aquele redondinho aqui nos braços, mas ele é todo no botonê, né? E aí ele tem um pé um pouco mais contemporâneo, mas ele tá num ambiente que faz um mix também, né? Um ambiente que tem aqui um relógio daqueles de parede embutidos na própria parede, tem os bolserris, isso atrás se chama bolserris, essas molduras. A mesinha de centro ela é bem contemporânea, então é um espaço que está mesclando, né? Aí aqui nós temos uma nova versão do sofá bem clássico. Normalmente sofás que tem essa curvatura, né, que tem esse apelo das pregas, dos botonês aqui, as taxinhas. Olha o pezinho de volta voltando aqui, o mesmo do Chesterfield, só que numa versão um pouquinho maior, né? Esse aqui é um sofá também bem clássico, né? E aqui nesse ambiente é totalmente clássico, né? Olha só a mesa de centro, também bem arredondada, então os elementos curvos tendem ao clássico, né? Esse aqui já é uma versão bem mesclada também, as laterais ela é bem contemporânea, né? Uma coisa mais reta, é um curvo, mas é um curvo mais retilíneo, né? E no meio aqui na parte do que a gente chama de espaldar as costas, o botonezinho em couro, né? Nesse ambiente aqui também é um clássico. Esse tipo de braço aqui remete muito ao clássico. Você vai notar que ele não acontece só em sofás, ele acontece também em cadeiras e mesas de jantar. Você vê algumas mesas de jantar que tem essa curvatura do ladinho, tem o pezinho aqui aéreo também, o encosto aqui no botonê e o assento mais reto, né? Então ele também é assim bem tranquilo de usar nos dois tipos de configuração, clássico e contemporâneo. Ele vai dar um toque mais acolhedor. É um sofá delicado, né? Ele não é tão robusto igual o Chesterfield, que a gente viu que era a primeira imagem.
E esse aqui, gente, esse aqui eu digo assim que ele é um coringa mesmo assim, porque ele tem a curvatura do clássico, mas ele é bem reto, ele não tem as pregas, né? Não tem nada de botoaduras, não tem nada de debloom. Ele é uma peça bem retilínea, mas ele é bem curvo, então ele também pode ser usado em qualquer tipo de ambiente. Esse ambiente está fantástico aqui, né? Vejam só o quadro Labistato lá atrás, né? O sofá no veludo, que é um tecido que remete mais ao clássico. Aqui, pelo que eu vejo, é uma daquelas escrivaninhas que abre a tampa do lado, uma cômoda, tipo cômoda também, né? Clássicas. Então ele é uma tendência, sofás curvos. Então essas aqui seriam algumas opções de sofá clássico, ok? E agora o contemporâneo. Olha só como já muda bastante o cenário. Então aqui nesse primeiro modelo, a gente tem um modelo em módulos, que é um modelo bem fácil da gente utilizar em alguns ambientes que a gente precisa dimensionar o tamanho ou precisa de uma configuração de tamanho. Uma outra dica é que esse tipo de sofá é ótimo se você mora em apartamentos, aonde você precisa de um sofá acima de 2,5 metros aí, que já não sobe em elevadores, e você precisa que suba pelo elevador, senão vai ter que ser uma peça içada, vai ter que literalmente ser içado pela janela de fora do apartamento, e isso tem um custo, certo? Então a gente usa muito modulado para apartamentos, porque você consegue dividir em vários módulos, subir pelo elevador tranquilamente e adaptar ao seu espaço. E eles podem vir tanto nesses assentos onde tem um espacinho aqui do lado sem o braço, ele pode vir vindo mais para frente como se fosse um retrátil, e ele pode ter o braço também. Esse aqui, ó, tem um botãozinho aqui do lado, eu acho que ele faz aquele mecanismo do assento ir para frente e para trás. Então o modulado ele é bem fantástico, ele é ótimo, ele tem vários tamanhos e configurações, e a gente acha em diversas marcas aí também. Esse aqui é um estilo bem contemporâneo, a gente está usando aqui um estrado, né, um estrado basicamente de serralheria, e aqui tem os assentos todos acomodados em cima, mas provavelmente isso aqui saia, né, para manutenção, limpeza, e tem uma mesinha lateral já embutida na própria peça aqui, do lado, né. Não é um sofá que digo assim que é para uma sala de TV nem nada, mas ele pode facilmente estar composto ou num escritório ou na lateral de um sofá mais confortável, algo maior. Esse aqui já é um modelo que ele vem fixo e ele tem os braços bem fininhos, tá vendo? Combina aqui com o pezinho também é bem esguio, uma peça bem delicada, bem fácil também de ser usada e bem neutra, né? Esse aqui já é um projeto meu, né? Então aqui eu tenho um sofá, esse sofá é uma peça da Sierra, né? Ele tem quase que o estofado chega até o final lá de baixo no tapete, ele tem os pezinhos quadrados, amadeirados, e o braço dele ele é bem baixo, esse aqui é o sofá Bellini que eles chamam, né? E ele é modulado também. Isso aqui se encaixa, apesar dele não parecer um modulado, igual o primeiro que parecia um pouco mais, ele é um sofá modulado. Então, outras coisas que a gente pode observar nesse ambiente é que as costas do sofá está sendo bem trabalhada aqui, né? O projeto também, então a gente é mais fácil de falar sobre o que a gente fez, né? Enfim, as costas do sofá, quando você encosta na parede, você tem ele nessa disposição aqui, é legal que você faça um trabalho diferente. Então, aqui a gente trabalhou com essas faixas de couro aqui para intercalar entre a parte espelhada e a parte aqui que tem o papel de parede, esse papel de parede chumbo. Aqui tem uma poltrona da Sierra também, ok? E aqui é um outro ambiente também, projeto meu, onde eu tô com esse sofá esse sofá é modulado também, e ele faz esse chaise com o braço aqui na lateral. Todos os assentos se encaixam. Esse aqui é um apartamento que ele tá no 32º andar, então teve que subir de elevador, né? Se fosse içado, ia ser um gasto astronômico, porque é um andar muito alto. E a gente pode observar aqui algumas coisas sobre a disposição das almofadas. A gente tem formas de decorar esse sofá. Aqui elas estão em conjuntos de 3 em 3, ó. São montinhos, conjuntos, mas tem outras formas que eu vou falar nos outros estilos que também a gente pode estar decorando. E ele tem uma cor bem neutra, é um cinza, e a gente está jogando a cor realmente nos detalhes, nas almofadas, né, em alguns objetos de decoração do ambiente. Aqui uma outra foto do mesmo espaço, então a gente vê aqui as almofadas agrupadas
em partes. O sofá a gente pode observar as laterais bem retas. É um sofá bem confortável, tá, gente? Então, gente, agora vamos voltar aqui. Voltando, nós falamos sobre os clássicos, sobre os contemporâneos e agora a gente vai falar um pouquinho sobre contrastes em ambientes. Veja só, contrastes, né? Então, o que acontece aqui? A gente está utilizando o contraste do branco com esse verde oliva mais forte, com o caramelo do sofá, cinza, né? Nesse ambiente aqui. Sempre que você for escolher contrastes, o importante é que você escolha com que esses contrastes eles tenham uma sintonia com outro objeto do ambiente, né? Não adianta só jogar uma poltrona roxa e de repente trabalhar com vermelho. Pense sempre nas cores quentes, as cores frias, mas além, nos próximos módulos a gente vai falar mais profundamente sobre cores, né? Mas aqui eu só quero que vocês se atentem porque a gente tem basicamente 3 tons que se repetem, né? Que seria o branco e o cinza, que caberia num tom aberto, seria a base do ambiente, e a gente tem o verde, que ele está tanto nas paredes quanto nas vegetações, ali do lado, e a gente tem o caramelo, que está basicamente nos estofados, na poltrona e no estofado maior, então fica algo harmônico. É bem contrastante, mas é harmônico, né? Nesse segundo ambiente, a mesma situação, a gente está trabalhando aqui basicamente com 4 paletas de cores, seria o branco, o preto, o dourado e o azul. O restante das cores são nos detalhes e elas se intercalam com esse ambiente, então você vê que fica algo bem harmônico, apesar de bem contrastante. É algo que você não enjoa, então muitas vezes as pessoas falam, mas isso vai contrastar demais, ou isso vai cansar demais, ou isso vai estar repetitivo demais, mas é porque elas escolhem contrastes que não são agradáveis entre si ou só estão em um único elemento do ambiente, ou se repetem demais, de repente em superfícies maiores. Aquele verde da imagem anterior, esse verde aqui, ele apesar de ser uma cor escura, ele tem um tom de acinzentado nele, né? Então ele não é uma cor muito aberta, uma cor que irrita demais, não é algo... Normalmente as cores quentes, elas tendem a deixar a gente um pouco mais irritado, né? E o verde aqui não, ele entra com esse tonzinho de cinza e apesar de contrastante, fica bem harmônico. A mesma situação aqui eu já tenho a parede toda no branco, só com alguns bolseris, e a cor tá no estofado e no douradão ali da mesa de centro. Isso não vai cansar, então não tenha medo de mexer com os contrastes nos ambientes, desde que vocês tenham essas dicas, as proporções. O segredo está realmente na proporção das peças que você está utilizando. Esse ambiente aqui já é um ambiente bem contrastante, bem diferente dos dois anteriores. Aqui eu tenho várias cores, mas se você observar, se eu colocasse aqui, de repente pense só, se eu colocasse aqui um vermelho tomatão, assim, bem aberto, isso aqui ia ficar muito estranho, não ia? Apesar de eu ter o verde mais claro, o vermelho do tapete, o azul dos estofados, o próprio colorido ele tem uma unidade. Ele não tá em um ponto só, ele está em todos os pontos. Então você também pode preencher os ambientes com vários contrastes sem dar espaço para um vazio, por exemplo, que é o caso aqui. É um estilo de decoração, certo? Não serve para todo mundo. Tem isso aqui eu digo assim que dá uma ideia de um living até um pouco meio mexicano, alguma coisa assim, né? E de repente algo mais descontraído, mas ainda é um ambiente mais jovem e pode combinar com você sim. Então as cores elas podem ser preenchidas na sua totalidade. Ok? Então a gente falou agora sobre contrastes e agora a gente vai falar sobre o estilo, que na verdade é uma tendência, que é o escandinavo. Muita gente gosta desse estilo, mas não sabe que ele é um estilo escandinavo. E quais que são as coisas que mais são relevantes para esse estilo? Normalmente são tons mais claros, brancos, cinzas, misturados com cores pastéis. Então, cinza branco misturado com cor pastel
é a cara desse estilo. Então aqui a gente pode ver o estofado cinza, basicamente monocromático, com algumas almofadas em tons brancos, acinzentados. A gente vê o puff ali de crochê na frente e a gente vê uma palha, uma madeira mais rosada. Aqui a gente tem um pendente mais rosado lá em cima, com plantas verdes, né, que é o que mais contrasta. Então, cores claras, aqui a gente tem o rosado, que seria, na verdade, o tom pastel, com branco e cinza. Normalmente, os pisos desses ambientes levam madeira. Normalmente, as paredes são bem claras, quase que vazias, molduras dos quadros bem claros e o rodapé aqui também branquinho. Isso é bem tendência desse estilo. Olha só como as coisas se repetem nessa outra imagem aqui. Também escandinavo, madeira no piso, madeira aqui na mesa de centro. Uma outra tendência desse estilo é a forma de você dispor as almofadas no estofado. Então os sofás eles são bem fluffs, bem fofinhos, bem aconchegantes. E normalmente você tem uma manta jogada no chés em cima, você tem almofadas que elas brincam com crochê, franjinhas, tricô, é algo assim bem alguns chamam de borro, tá chique, alguma coisa assim também, mas na verdade tudo é dentro desse estilo escandinavo, ok? E aí a gente tem novamente as paredes brancas, livros ali, alguns detalhes em tom pastel. Olha o vaso ali na mesa de centro, naquele azul bebê, os quadros com a moldura bem clara. Quando tem persianas na madeira também, normalmente os tons de amadeirado são madeiras mais envelhecidas, não são tão avermelhadas, vão mais para a linha das nogueiras, os acarvalhados. E aí a gente tem a próxima imagem, que também é o estilo escandinavo, o estofado bem monocromático, né? O tapete bem fofinho, é aquele sofá que dá vontade de se jogar, as almofadas são mais moles, pode ver até na almofada do meio que ela tá com uma curvatura ali, as molduras dos quadros claras, né? E ali a gente tem uma sobreposição de tapetes. Você vê, tem um tapete que a gente chama de shag, que é esse com a pelagem mais alta, e um como se fosse uma ráfia, um tapete mais duro na parte de baixo ali, quase que uma palha assim na parte de baixo. Os tons amadeirados claros, alguma coisa de vegetação, né? Um outro modelo aí de escandinavo. E aqui um escandinavo que tem um pouquinho mais de cor nas almofadas, mas não deixa de serem cores mais pastéis, terrosos claros, tem alguma coisa de amarelado, as paredes geralmente são bem brancas, o chão amadeirado como os anteriores e sempre tem alguma coisa de madeira de demolição, aqui no caso um tapete bem sequinho, né, quase que um killing, alguma coisa assim. Esse estilo escandinavo seria basicamente isso. Então, quando você se deparar com um ambiente como esse, pode ser o seu caso, pode ser esse tipo de ambiente que você gosta, ou esse tipo de sofá estofado, seria esse estilo. Olha lá de volta a manta jogada ali no canto, uma manta de tricô, certo? Agora vamos voltar aqui. A gente vai agora para o estilo minimalista. Veja só as diferenças do estilo anterior. Você está vendo que a maior diferença desse tipo de sofá para o anterior, eu digo que é a fofura da coisa toda, né? Os estilos minimalistas, eles são mais retos, tem o pezinho mais reto, os braços são mais retos, as paredes continuam brancas, as cores são mais monocromáticas e os objetos são limitados. Os espaços de circulação entre os estofados, a sala de jantar, a mesa de jantar são generosos. É um estilo que ele não peca na questão da generosidade de circulações. Então, se for necessário nesse estilo tirar uma mesa lateral para melhorar a circulação, esse é o estilo que vai fazer isso. Se ele puder ter só um sofá no ambiente onde não cabe uma mesa de jantar, vai ter só um sofá grande, uma mesa de centro que serve como mesa de jantar. Aqui a gente também tem um ambiente bem minimalista, veja que o sofá já é mais reto, tem a questão da manta, mas não é uma manta tão fofa, tão cheia de franjinhas, as almofadas são mais retas, tudo é um pouco mais seco, né? As paredes continuam sendo brancas,
as vegetações também compõem o ambiente, mas veja, em vez de usar uma mesa lateral ali, só colocou a vegetação. Na mesa de centro bem básica, só com os 3 vasinhos, um livro ali. No painel da TV nem tem um painel atrás, é só basicamente a TV e um móvel que é o rack para a parte dos equipamentos embaixo. E nessa terceira foto é bem minimalista aqui, basicamente não existe o sofá. São almofadas no chão, tem a lareira ali no meio. Na parede já tem um próprio nicho que serve para colocar os quadros, né, algum equipamento, alguma coisa queira de som, de repente, uns puffs, onde ficam as lenhas. Então é um espaço onde o branco transparece, onde as paredes elas transparecem e as circulações são generosas. Mesma coisa nesse aqui. Esse aqui já é um sofá que ele parece um pouco mais macio, mas ele é super contemporâneo. Ele chega basicamente até o chão, são almofadas grandes. Essa bordinha em volta se chama debrum. Aqui parece um linho. O linho é muito utilizado nesse estilo em relação a tecidos. E veja, eu não tenho um quadro atrás, eu tenho só uma régua, um trilho eletrificado em cima, na verdade com alguns spots, e uma luminária lateral. É bem minimalista mesmo. Tons de cinza, preto. Você pode inverter, o ambiente pode ser mais escuro e você ter as peças mais claras, os objetos mais claros. Então, para quem não sabia, esse é um estilo minimalista. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre cores dos estofados e dos estofados nesses ambientes. Então, como seria sofás em ambientes claros? Né? Então vejam aqui, um ambiente totalmente claro. E não é porque claro que tem que ser desinteressante, não é monocromático que tem que ser desinteressante. Aqui eu tenho um sofá que ele parece que está levitando, ele é totalmente aéreo. Se você for ver os pés dele, ele está em balanço, ele entra para dentro da estrutura. O espaldar, que é o encosto, ele é vazadinho embaixo, é um sofá bem leve mesmo. As almofadas e o assento todos estão na mesma cor, desse branco meio cru. Tem uma luminária atrás, o piso ele tá em escama de peixe, que é o tipo de paginação. E ali na parede de trás, basicamente bolzerris, e a graça toda do ambiente, ao meu ver, tá naquela mesa de jantar e aquele nicho em mármore ali atrás que faz um rasgo. Tem o que parece ser uma churrasqueira do lado esquerdo, deve ter uma pia ali, um cooktop de vidro cerâmico. Então a cozinha já é integrada com a sala de estar. Aqui já o estofado muda completamente, é um estofado que ele tem esse jeitão de amassado, é um linho. Atrás a gente tem a espécie de almofadas, não seria, eu acho que bolzerri seria mais almofadas mesmo. E basicamente uma almofada só de uma cor diferente, alguma coisa ali de vegetação. O ambiente é uma tela em branco, mas que fica chique, fica requintado. É um sofá que me parece muito gostoso, ele tem uma espécie de uma capa em cima, provavelmente pode tirar para limpeza. Aqui nesse outro ambiente é a mesma coisa, tem muita iluminação natural. A parte da biblioteca está toda clara ali também, o chão madeirado. Veja que ele fez uma composição interessante em relação aos tapetes. Esse tapete basicamente ele serve para ter a mesinha de centro e para colocar o pezinho em cima. Ele pode ser movido para todos os lados, né? Um tapete fácil, de fácil limpeza, deixando parecer realmente a parte da madeira do piso que é bem bonita. Pé direito duplo. Nesse outro ambiente aqui, a gente também tem um estofado totalmente monocromático, só na mesa de centro, né? A mesa madeirada ali. E aí a gente tem uma composição de quadros. Ele fez um grande na frente e um menorzinho, quer dizer, um grande atrás e um menorzinho na frente, apoiado. É uma forma bem clássica de dispor as telas atrás do sofá. Provavelmente atrás do sofá tem uma mesinha lá onde esses objetos estão apoiados e o quadro maior fixado na parede. Aqui, cortinas brancas, quadro bem claro, as mesas de centro em mármore. São ambientes totalmente monocromáticos. E veja, não é porque é monocromático que tem que ser desinteressante. Esse, de repente, pode ser o teu estilo, né? Pode ser o que mais lhe agrade. E agora em ambientes escuros. Então, a gente pode ter o contemporâneo puro em um ambiente totalmente escuro também.
Veja, um sofá bem contemporâneo, apesar de ser fofo, as peças são mais quadradas, elas lembram peças quadradas, tapete bem sequinho, uma mesa de centro e atrás basicamente mesa preta e uma madeira escura, um ripado escuro. Tem bastante iluminação natural nesse ambiente, não deixa ele sufocante nem totalmente escuro. E não é porque eu estou usando elementos escuros, né? Aqui a mesma situação, um sofá bem parecido com o anterior, só um pendente em cima da mesa de centro e bastante iluminação natural. Agora veja, clássico e mais escuro. Contrastante, a gente tem aqui a lareira. Lembra que a gente falou da questão dos contrastes? Aqui basicamente a gente tem umas 3 cores, que seriam o azulado dos estofados, o azulado bem escuro, o dourado em alguns pontos e o branco. Fechou totalmente o ambiente. E aqui seria quase que o nosso escandinavo num estilo escuro, né? Veja, a gente tem um estilo escandinavo, o sofá mais fluffy, mais fluido, as almofadas com texturas diferentes, tem uma até de meio de oncinha ali atrás, o tapetão meio de tricô, um tapete mais alto, a manta com franjinhas, as mesas de centro em diferentes alturas, diferentes estilos. Então aqui a gente tem esse ambiente. E aqui seria um mix contemporâneo com clássico também, que dá pra gente fazer. Sempre vai ter uma das tendências que vai se sobrepor, eu diria aqui que seria a clássica, porque essa estante atrás ela chama bastante atenção pelos frisos, pela lareira, pelos objetos. Ali na mesa de centro a gente tem uma cabeça romana, né, de uma mulher e tal. E os sofás estofados são mais contemporâneos. Nesse aqui, novamente, o escandinavo, só uma outra foto daquela anterior. Veja que tem bastante iluminação natural no ambiente também, apesar de ele ser escuro. Então, agora eu mostrei algo que, assim, é para tirar o preconceito de pessoas com ambientes escuros. Normalmente as pessoas pensam em ambiente escuro, aquele ambiente que a pessoa se sente totalmente presa, sufocada dentro dele, e não foi nenhum dos itens que a gente apresentou aqui, nenhuma das fotos que a gente apresentou aqui. Todas eram escuras, mas elas têm a iluminação natural a seu favor, elas têm alguns contrastes quando não se tem muita iluminação, que é o caso daquele da lareira, colocou a lareira toda no branco, e isso torna o ambiente bem confortável, apesar dele ser escuro, certo? Então, gente, agora a gente falou sobre todos esses itens de estofados. A gente falou, por último, sobre os ambientes claros e escuros. E agora a gente vai falar sobre proporção dos ambientes. Sofás em ambientes grandes. Olha que bacana essas dicas aqui, hein? Ambientes grandes, o sofá tem que ser o quê? Grande, senão ele fica nadando no meio do ambiente e não fica legal. Então aqui nessa imagem a gente tem um pé direito duplo, tem um mezanino lá em cima, cozinha integrada, uma poltrona bem diferenciada ali do lado esquerdo e um estofado preenchendo todo o espaço. Ele faz esse L, é um ambiente bem contemporâneo, as almofadas mais retas, a gente agora já aprendeu o que é contemporâneo. Então já pode observar aqui que o sofá ele é grande e ele toma todo o espaço, ele delimita um espaço. Se você vê, essa área aqui é a área da cozinha, é um retângulo, e basicamente o outro retângulo é a área de estar e refeição lá atrás. Então ele delimita todo o espaço e ele tem esse pendente bem lindo caindo aqui em cima de tudo, né? Nesse outro ambiente aqui, ambiente que está voltado para uma área externa, então eu tenho a lareira. O interessante aqui é que eu tenho essa moldura aqui atrás do sofá que abraça. Depois a gente vai mostrar mais uns ambientes com essa solução. 2 poltronas na lateral e aqui o sofá bem grande, ele ainda faz lá um chaise do lado. Isso aqui é bem interessante, a pessoa está perto da lareira, ela pode sentar, se esticar aqui sem ter o braço incomodando. Então o sofá provavelmente modulado, mesa de centro na frente, e você vê que ele tem uma proporção em que ele fecha todo o tapete, ele fecha, né, ele delimita um espaço que vai basicamente lá do canto da escada até aqui o final da viga, que seria o final do ambiente. Sai só um pezinho aqui da poltrona para fora e um pouquinho do tapete, porque as coisas, se elas estão muito alinhadas, elas não ficam interessantes. Então é legal que você tenha o tapete aqui, o pezinho aqui, aqui essa parte do aparador atrás do sofá e o sofá.
mas ele basicamente delimita todo o espaço. Nesse outro ambiente aqui, veja, é um ambiente bem alto, ele é um ambiente que ele tem, né, veja, uma altura, só essa altura aqui já é uma altura grande, tem mais basicamente o outro pé direito lá em cima. Ele não é um estofado grande, mas ele tem uma série de elementos que fazem com que ele delimite, ele contorne o espaço. Então ele basicamente abraça essa parede de trás. Veja, é uma sala que ela não é uma sala para ver uma TV, por exemplo, ela é uma sala que ela é para basicamente servir de apoio. Aqui deve ter uma mesa de jantar, ela serve de apoio. Ah, saiu do jantar, a pessoa pode vir aqui do lado, né, conversar, né, estar nesse estar aqui mesmo como se fosse um apoio do jantar. Se fosse naturalmente uma sala que tivesse uma TV, a gente teria que ter um estofado maior. Mas ele complementa toda uma parte de trás do espaço e é que a gente não precisa de mais nada, a gente precisa só desse revestimento diferente, que são esses tijolos grandes, né, esses blocos grandes, uma mesa de centro de mármore e de qualquer forma esse estar formou um quadrado, delimitou um espaço. Nesse outro ambiente aqui, a gente tem pé direito duplo e a gente pode ver um sofá bem contemporâneo, bem slim. E aqui ele também está formando, os cantos são importantes. Esse aqui eu diria que é um ambiente bem minimalista, não tem mesa lateral, nada. E basicamente a passagem fica aqui do lado. Outra vez, a gente pode tirar uma mesa lateral em disposição de uma circulação nesse estilo, né? A gente acaba tirando peças. E olha a distância que tem daqui até a parte da refeição. E isso aqui formou, delimitou uma área, delimitou um estar, delimitou um ambiente e aquele ambiente basicamente outro ambiente. Então o vazio não é o problema também. Aqui a gente vê uma sala basicamente mais de cima. A gente vê aqui um estofado bem interessante, ele não tem costas, ele é um sofá que dá basicamente para os dois lados, é quase que um puff enorme. Outra vez, é uma sala que ela não é uma sala... veja só, ela não é uma sala para ver uma TV, para assistir um filme, ela é uma sala de apoio, é uma sala provavelmente para receber visitas, conversar, é uma sala que ela é de apoio mesmo, tá ali na lareira vendo um livro e conversando com a visita, enfim, é uma sala mais de entretenimento e não é uma sala de longa duração, mas de qualquer forma ela forma aqui um núcleozinho dela, ela forma um estar. Essa outra vista do topo, então aqui a gente tem o sofá que ele basicamente delimita essa área aqui das louças atrás, das taças, dos cristais, com a área do estar em si. O tapete faz um papel fundamental nesses ambientes, ok? Aqui visto de cima, um outro ambiente, veja que ele tem dois estofados, ele tem um estofado de 2 lugares, aqui ele tem um outro estofado bem grande aqui, de 4 lugares, e ele tem um puff ainda aqui. Puffs são ideias interessantes para ou estar junto com a mesa de centro, ou serem puxados aqui na beira desse sofá, eles são coringas, e veja que isso aqui tudo forma um estar. O tapete aqui ele é menor, provavelmente só para aparecer mais o piso, para dar a ideia de amplitude. E aqui, quem viu o webinário lembra desse ambiente, pé direito duplo também. O estofado não é um estofado tão grande porque ele tem a proporção do ambiente. Essa minha largura não é uma largura tão grande. E outra vez, ele forma um estar, ele forma um ambiente. Aqui outra foto, então, ele dá basicamente a mesma largura que aqui. Ele se encaixa perfeitamente. E isso forma um ambiente, forma um estar. Esse aqui, para quem gosta de ver projetos, é um projeto meu que está fresquinho, a casa está saindo agora, está terminando de ser colocados os revestimentos na casa, mas é de outra vez, é um sofá grande, é um ambiente que ele tem quase 6 metros de pé direito e está formando um estar, né? Ele forma um canto, ele basicamente faz e emoldura aqui o ambiente. Outra foto do mesmo projeto. Então aqui também tem a solução do aparador atrás do sofá, porque ele divide uma escada curva com o ambiente do estar. Então quando a gente tem o sofá no meio dos dois ambientes, essa solução é uma solução bem legal. Ok? Então agora a gente falou sobre ambientes grandes.
Importante estar lembrando aqui sempre assim, tamanho do sofá em proporção ao ambiente e uso da sala. Se é uma sala que é para ser TV, né, tem que ter um estofado maior. Se é uma sala que é só para receber, ela tem que ter elementos que façam e formem esse estar, que não seja só um estofado e que componham esse ambiente, ou pequenos estofados mais separados, mas ela tem que ter esse quadrado, ela tem que ter essa intenção de fechar o ambiente em espaços abertos, senão a coisa fica nadando, literalmente um ambiente muito grande para peças boiando ali sem começo nem fim, ok? E agora a gente vai falar sobre o último item também bem bacana, que é a tendências dos sofás. Então aqui a gente tem estofados bem diferenciados. Esse aqui é um sofá externo, ele é um tecido que ele pode ser usado em área externa. E, literalmente você pode sentar em cima desse sofá molhado, ele é um tecido inteligente, ele tem uma lona por dentro, então ele não vai molhar a parte de espuma, né, a parte da estrutura do sofá. E ele faz módulos curvos. Então você pode estar num deck brincando com essas dimensões, brincando com esses desenhos. É uma ideia bem legal. Outra tendência são os sofás para os dois lados. Isso é quando a gente tem uma sala muito comprida, né? Muito que oferece de repente uma parte atrás do sofá que se possa ser utilizada como um segundo ambiente. A gente pode sim fazer um estofado voltado para os dois lados. Esse aqui é um projeto meu, eu tenho um tipo de estofado desses, então aqui ele tá a parte reta dele, lá atrás vocês podem ver que eu tenho um aparador, e aqui eu tenho o segundo estofado que está voltado para o lado de lá. Então eu estou utilizando os dois lados para compor esse estofado. Aqui dá para ver melhor, né? Então aqui eu tenho um pouquinho mais comprido porque tá para TV, e aqui tem o apoio para uma leitura voltado para essa parte do aparador. Certo? Então agora a gente falou sobre estofados, espero que vocês tenham gostado. A gente passou por vários itens, principalmente sobre os itens das tendências, os itens que também falam sobre os modelos de sofá, sobre os estilos. Espero que você tenha achado um pouquinho mais qual é o seu estilo, o que mais te apetece, o que mais você gosta e não gosta. E agora que você está com o olhinho um pouquinho mais treinado, vá em algumas lojas de estofados, pesquise na internet, olha que você vai descobrir que você tá virando uma expert aí e não sabe ainda, tá bom? Obrigada, gente. Um beijo e até mais.